Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre secante, cossecante e cotangente. Estamos falando de trigonometria. Então, hoje nós vamos entender o que é e como representar essas relações trigonométricas. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam e não esqueçam de compartilhar e de se inscrever no canal para me apoiar e convidar os amigos para assistirem também. E não esqueçam de deixar seus comentários, ok? Vamos lá? Secante, cossecante e cotangente. São as razões inversas a cosseno, seno e tangente. Nós já vimos o que é seno, cosseno e tangente. Hoje nós vamos ver o que é secante, cossecante e cotangente. Então nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico. Aqui eu estou representando como fica a secante e a cossecante no nosso círculo. Não esqueçam que esse círculo varia de 0 a 1, tá ok? Esse aqui é o nosso ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, ok? Então, nós temos aqui que, dado um determinado raio de 0 até qualquer ponto da minha circunferência, quando eu traço uma tangente no ponto de encontro entre o meu raio e a circunferência, eu tracei uma tangente. Quer dizer, ela só encosta nesse ponto específico do meu raio. O que é uma cossecante? A cossecante é quando vai da minha origem pelo eixo dos senos até encontrar a minha tangente. Todo esse pedaço aqui que vai da origem até encontrar a minha tangente, eu vou chamar de cossecante, essa aqui que está em vermelho, tá? E a secante? A secante vai da minha origem até encontrar a minha tangente no eixo dos cossenos, ok? Aqui vai encontrar, aqui é o eixo dos senos, tá? Que seria o eixo Y, né? É o nosso eixo dos senos. E aqui onde seria o eixo dos X, aqui é o eixo dos cossenos, tá ok? Então, eixo dos cossenos, eixo dos senos. A cossecante, ela vai ficar da origem até encontrar essa tangente que vai passar por esse ponto aqui, onde o meu raio vai encontrar a minha circunferência. Então, o raio encontrou a circunferência. Aqui eu passei uma tangente por esse ponto. Então, passando pelo eixo dos senos até encontrar a minha tangente, eu vou dizer que é a cossecante. E a distância, partindo da minha origem até encontrar a minha tangente no eixo dos cossenos, é a minha secante. Essa é a representação da cossecante e da secante. E a cotangente? Bem, a cotangente, ela é uma reta paralela ao eixo dos cossenos. Olha, ela é paralela ao eixo dos cossenos, tem a mesma distância de ponta a ponta do eixo dos cossenos. Então, o que é a cotangente? É a distância que vai do encontro do eixo dos cossenos até o prolongamento do meu raio. Quando o prolongamento do meu raio encontra essa reta tangente, está encostando somente aqui, no eixo dos senos, tocou, tá? Então, ela é uma tangente, ela tangenciou aqui no eixo dos senos. E onde o meu raio saiu, passou da minha circunferência e encontrou o outro ponto da minha tangente. Essa distância que vai do ponto extremo do eixo dos senos até o encontro do prolongamento do raio com a minha tangente, eu vou chamar de cotangente. Essa distância aqui, olha, ela vai do encontro da minha tangente com o meu eixo dos senos, ó, com a ponta do meu eixo dos senos, e o prolongamento do meu raio até encontrar a tangente. Essa distância se chama cotangente. Então, nós temos a secante, cossecante e cotangente representada aqui para vocês entenderem melhor onde elas se situam aqui no nosso círculo trigonométrico. Agora, vamos relembrar que o nosso círculo trigonométrico, ele tem 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Quando nós estamos falando de seno, o que é seno? O seno é representado por esse eixo aqui, ó, eixo dos senos, tá?
Esse é o eixo dos senos, é o eixo vertical, o eixo que fica em pé. Quando eu estou falando de eixo dos senos, a parte, aqui é o zero, é a origem, tudo que está aqui acima do zero, no eixo dos senos, é positivo, ok? Do zero para cima. E tudo que está do zero para baixo é negativo. Então, se tiver no primeiro quadrante, ó, aqui, se tiver no primeiro quadrante, o meu sinal será positivo. Se tiver no segundo quadrante, está acima do zero, é positivo. Se tiver no terceiro quadrante, está abaixo do zero, é negativo. E se tiver no quarto quadrante, também vai ser negativo. Então, o que vale para o seno, também vale para a cossecante, tá? O seno e a cossecante são representados com a mesma forma, positivo, positivo, negativo e negativo, dentro do meu círculo trigonométrico. E o cosseno? O cosseno é essa linha aqui, tá? É o eixo dos cossenos, essa que está na horizontal. E aqui é a minha origem. Então, tudo que está à direita do meu zero são números positivos, certo? Então, para o meu cosseno ser positivo, ele tem que estar no primeiro quadrante, que tudo aqui vai ser positivo. No segundo, já está do zero para a esquerda, então aqui é negativo no segundo quadrante. No terceiro quadrante, também do zero para a esquerda. E no quarto quadrante, ele volta a ficar positivo. Estou falando de cosseno, dessa linha aqui horizontal. Vai ficar positivo. E o que vale para o cosseno também vale para a secante, tá? Então, o cosseno e a secante têm essa mesma representação. Positivo, negativo, negativo e positivo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. E a tangente? Para achar a tangente, eu posso fazer a regra de sinais. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Então, quando chegar na tangente, vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Só fazer a regrinha de sinais que vocês vão lembrar. Tá? Mais com menos, mais com mais, menos com menos, menos com mais. Que dá certinho, tá ok? Então, o que vale para tangente, também vale para a cotangente. Tá? Bem, agora, antes da gente fazer a secante, a cossecante e a cotangente, vamos lembrar o que é seno, cosseno e tangente rapidinho, porque senão não adianta a gente continuar se vocês ficarem presos aqui no mais básico, né, que é o seno, cosseno e a tangente. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 triângulos retângulos, tá? Eu fiz separado para vocês poderem ver direitinho. O que é seno de x? Aqui eu tenho um ângulo x. O que é seno de x? A definição é: seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado do meu triângulo, é o que fica em frente ao ângulo de 90 graus. Ó. Tá? Isso aqui é a hipotenusa. Então, o que é o seno? É o cateto oposto. Quem é que está oposto? Em frente ao ângulo x? É o B. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o A. Então, seno de x é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de x. Quem é o cosseno de x? Aqui nós temos a mesma coisa. Um triângulo retângulo, o ângulo reto, a hipotenusa, que é o maior lado do meu triângulo, que está de frente para o ângulo reto, e temos 2 catetos, o cateto B e o cateto C. Para eu saber quem é o cosseno de x, eu tenho que fazer o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Adjacente é o que está ao lado, tá? Quem é que está ao lado do x? É o C. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o maior lado, é o A. Então, o cosseno de x é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente? É o cateto oposto sobre um cateto adjacente, tá? Então, quem é a tangente? É um cateto sobre o outro cateto. A tangente não vai usar a hipotenusa, tá ok? Então, quem é a tangente? É B, é o cateto oposto, ó, oposto ao ângulo x, sobre o cateto adjacente, que é esse aqui, o C. Então, é B sobre C. Então, é o cateto oposto
sobre o cateto adjacente. Então, a hipotenusa ela entra no seno e no cosseno. Quando chega na tangente, são os dois lados só, cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Então, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Então, agora que vocês lembraram, vamos ver aqui a secante. O que é secante? É 1 sobre o cosseno, tá? Então, vamos lembrar? Como é que eu vou gravar isso, professor? É o contrário. Começa com S de seno, aqui vai ficar C de cosseno, tá? Então, a secante é 1 sobre cosseno de x. E a cossecante, quem vai ser? Cossecante vai ser 1 sobre... Aqui começa com C de cosseno, então aqui embaixo é seno. Seno de x. É o inverso, tá? O que é um número sobre o outro? É o inverso, tá? É o contrário, é o inverso. Então, secante de x é 1 sobre cosseno de x. E cossecante de x é 1 sobre seno de x, tá? E a cotangente vai ser 1 sobre a tangente de x. Mas tem uma outra forma também que às vezes vai resolver para a gente. 1 sobre a tangente de x é a mesma coisa que 1. Quem é a tangente de x? É cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o seno. E o cateto adjacente é o cosseno de x, certo? Cateto oposto, ó, é o seno. Cateto adjacente é o cosseno de x. Então, quando eu falo cotangente, eu posso usar desta forma aqui, 1 sobre tangente de x, ou a cotangente eu posso representar assim também, ó. Cotangente de x é igual 1 sobre seno vezes cosseno é o quê? É 1 que multiplica. Como é que eu faço uma fração? 1 sobre, repete primeiro, troca o sinal e inverte o denominador. Ó, inverte o segundo. O cosseno vem para cima e o seno vem para baixo. Então, quem é o cotangente de x vai ser igual a cosseno sobre seno, tá? A tangente não é seno sobre cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente? A cotangente de x, ao contrário, é cosseno sobre seno, tá? Então, é o inverso do seno sobre cosseno, que é a tangente. Tangente é seno sobre cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando eu falo de cotangente, eu vou fazer o contrário, vai ficar cateto adjacente sobre cateto oposto, ou seja, cosseno sobre seno. Cotangente a gente realmente representa assim, tá, gente? COTG, tá? Eu botei aqui para vocês poderem lembrar do nome. Mas fica cotangente, geralmente a gente faz assim, COTG. Tá? Bem, gente, agora vamos fazer os exercícios para ver se vocês entenderam realmente? Vamos lá? Dado seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, calcule o valor da expressão y é igual a secante ao quadrado de x menos 1 sobre tangente ao quadrado de x mais 1. Bem, eu tenho uma informação, eu sei que o seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu posso descobrir aqui? Quem é a secante de x? Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Então, onde tem secante de x, secante ao quadrado de x, eu vou colocar y é igual a 1 sobre cosseno de x ao quadrado, menos 1 sobre, quem é a tangente? É seno sobre cosseno, seno de x sobre cosseno de x ao quadrado, mais 1, que é igual 1 sobre cosseno ao quadrado de x é 1, cosseno ao quadrado de x menos 1
sobre ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais 1. O que eu posso fazer agora? Aqui eu não tenho como somar esses termos, eu posso fazer o MMC entre 1 e cosseno ao quadrado de x. Aqui vai dar cosseno ao quadrado de x e aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1, aqui vai dar cosseno ao quadrado de x. Eu fiz o MMC entre cosseno ao quadrado de x e 1, cosseno ao quadrado de x e 1, para poder fazer a soma. Então, como é que vai ficar isso? Y vai ser igual a 1 vezes 1, 1, menos cosseno ao quadrado de x vezes 1, cosseno ao quadrado de x. Isso tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Eu não posso sumir com o denominador. Sobre 1 vezes seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de 2x vezes 1 é cosseno ao quadrado de x. Sobre cosseno ao quadrado de x. O MMC entre cosseno ao quadrado de x e 1 deu cosseno ao quadrado de x. Repetir aqui embaixo. Tenho cosseno ao quadrado no denominador da fração de cima. Tenho cosseno ao quadrado no denominador da fração de baixo, eu posso cortar. Vai ficar igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Bem, nós vimos lá em relações fundamentais que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Lembra? Relações fundamentais? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, tudo isso aqui eu posso substituir por 1, tá? Então, vai ficar y é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Bem, mas quem é 1 menos cosseno ao quadrado de x? Lembra que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1? Então, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos, isso aqui vai para o outro lado com sinal negativo, cosseno ao quadrado de x. Logo, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno de x ao quadrado. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x. Por que eu fiz isso? Porque o problema me deu quem é seno de x. Seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, y vai ser igual. Quem é seno de x? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Y vai ser igual. Aqui eu posso simplificar e tirar o 2 da raiz, e esse 2 ao quadrado vai ficar 4. 2 quartos, posso simplificar, y vai ser igual a 1 meio. Então, achei o valor de y. Deu um pouquinho de trabalho? Deu, mas a gente achou, né? Então, isso aqui, a relação fundamental, é muito importante para a gente resolver várias coisas. Olha, por causa da relação fundamental, eu consegui substituir tudo isso aqui por 1. Eu consegui substituir 1 menos cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. Então, a gente vai colocando as informações que a gente tem, não só de secante, cossecante, cotangente, mas da relação fundamental também, tá? Uma coisa está entrelaçada, está ligada à outra, e a gente vai resolvendo com os conhecimentos adquiridos. Bem, gente, essa foi a aula sobre secante, cossecante e cotangente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e de dar a sua opinião lá nos comentários, ok?